O que se fará nesse recanto? O que se fará dessa construção, a logística desse novo recanto, padre? Então, nós queremos falar que o nosso recanto, o projeto que nós estamos fazendo em parceria, o nosso recanto, ele é uma das partes, é um dos membros da nossa comunidade missionária Cristo Vivo. Certo. É uma das maneiras que a gente encontrou de evangelizar e acolher. Então lá nós teremos uma casa de acolhida masculina, outra feminina, também teremos 10 casas para pessoa idosa, cada idoso terá a sua casinha. Oh, meu Deus. Teremos também refeitório comum, sala de bem-estar, sala médica, quadras de futebol, campos, toda essa realidade que uma pequena cidade, um pequeno povoado tem para que o jovem se integre, né, nessa realidade. Certo. E o trabalho com o jovem dependente químico, padre, eu falei no início do programa da necessidade, na demanda que é absurda e que quando a pessoa tem dinheiro, manda o filho para outro estado. E como está isso aqui em Sergipe? E fale um pouco da necessidade desse trabalho, literalmente falando, com os dependentes químicos. Então, objetivamente falando, nós estamos a nível de nossa realidade eclesial de igreja, de irmãos, e também outras realidades. Como você já colocou aí, quem pode pagar, então tem várias clínicas particulares. Nós sabemos que a maioria que se envolve com o problema da dependência química, em sua maioria, não são todos, tem um grande número também de pessoas que têm condições econômicas melhores. Mas a sua grande maioria são de pessoas pobres, assim, de que a renda mínima de menos de um salário mínimo. Essas pessoas não têm realmente condições, basicamente nenhuma, praticamente nenhuma, de colocar os seus filhos em um lugar. E junto com o vício, né, padre? Vem a violência, vem matar, vem roubar, não é isso? Junto com esse vício, as consequências sociais são essas. Quando não se tem a droga, que é uma dependência dela, a dependência como... Eu dou sempre esse exemplo, que um azogue como atrai uma moeda. Certo. Se o azogue passa perto da moeda, não tem como ela não ser atraída. Então, a dependência, a droga, a pessoa se torna como se que essa moeda atraída pela necessidade de consumo. Então, enquanto ela está consumindo, ela tem necessidade. Quando ela para, a necessidade dobra. Então, ela tem que conquistar a droga para poder satisfazer a sua necessidade. Por isso que ela rouba, ela faz um monte de atrocidades, age contra a lei, contra as normas, porque ela tem uma finalidade, é satisfazer o desejo daquele que é dependente. Então, enquanto ele não usa, enquanto ele não abusa, e ele só para, André, quando realmente o seu corpo não encontra mais limite físico. Quando o corpo acaba. Eu tive uma experiência essa semana que o jovem me disse: padre, eu passei 7 dias e 7 noites na rua usando crack. Quando eu não aguentava mais fisicamente, foi que eu tive que parar, cair para o hospital, tomar soro e refazer as forças. Isso, então, teve sorte. Nós temos poucas casas. Diga aí, André. Muitos, padre, até tem uma parada cardíaca, porque eles ficam sem se alimentar muitas vezes, não é verdade? Eles ficam... são vários sintomas. O primeiro sintoma atinge realmente a corrente sanguínea, consequentemente atinge o coração, o cérebro, principalmente os neurônios, e é dali da mente onde se depara com outras doenças. São muitas doenças. As principais são paradas cardíacas, sudorese, dor de cabeça forte, vômitos, diarreias, né? E de repente pode levar até a morte social da família também. A questão social da família que se envolve também, né, padre? Nasce na família, né, André? A gente sabe hoje que o problema da família aí, com esses debates políticos todos, é um problema gravíssimo. Isso. Então, muitas vezes a gente não está levando muito a sério, está levando a brincadeira, mas é um problema sério, onde se perdeu a noção de família. Basta olhar para o que é revelado, para as coisas, que a gente vê que há uma organização. As coisas são harmônicas, organizadas. E o sujeito que as organizou, a fez perfeitamente. O que é que a gente chama de Deus, como os cristãos chamam de Abá, no hebraico, de Pai, para a nossa língua. O que é que chama de luz, mas há uma organização. Então há uma necessidade de refletir essa realidade orgânica na família. Se a família não houver harmonia, sinceridade, amor, compreensão, se o pai não olhar para a esposa e aqueles carinhos, afetos com ela e ela com ele, os filhos serão consequências, dificilmente irão ser capazes de transmitir o amor que eles não tiveram dos pais. Se eles tiverem amor, eles podem transmitir. Mas se não tiverem, não tem como transmitir amor. Com a construção do recanto,
Recanto ou abrigo? O senhor até recanto. Recanto, né? Vem da palavra ré. Isso. E dá uma ré. Sim. Repensar a própria história. Certo. E recanto porque o próprio Cristo não encontrava onde reclinar a sua cabeça. Certo. Onde você vai poder reclinar a cabeça, descansar, repensar a existência e tentar, dentro das possibilidades que nós vamos dar, de refazer a própria vida, que não é fácil. Então o recanto se chama, o recanto Papa Francisco, onde a pessoa vai estar lá exatamente para isso, para refletir a própria existência. Amém. E ver as possibilidades de conquistar novos horizontes. Quantos jovens, padres, assim, qual a ideia de mais ou menos quantos jovens vocês vão poder atender? Então a ideia de nós, a nossa ideia de para iniciar, a gente pensou no início de 20 a 25 jovens, certo. Isso tanto masculino como feminino, porque a maioria das comunidades terapêuticas, elas distinguem, depende muito, André, da metodologia. Certo. Tem uns que usam uma metodologia onde cuida só do sujeito jovem, idoso, depois separa e etc, masculino, feminino. Certo. Na nossa experiência de 12 anos, a gente tem essa intuição de que a comunidade, a família, como você falou aí, é o núcleo essencial da sociedade. Certo. Então, é a família ali de Nazaré, a casa de oração, é o recanto, o Papa Francisco, o seu todo, que vai me ajudar. É onde certo. Tem o idoso, onde tem a criança, certo. Onde eu me relaciono tanto com homem como com mulher, onde eu jogo certo. Bola, faço esporte em conjunto, ou seja, é um conjunto que me ajudará. E os jovens, eles passearão. Que a droga não tem cura. Entendi. Os jovens, eles terão na sua rotina esse passo a passo. O que a gente quer é que ele tenha na sua rotina um apoio familiar que ele não teve na sua casa. Entendi. Ele vai ter ali na comunidade. Lindo, vai falar com o avô dele, que é aquele idoso que está ali, vai se abrir com ele. Uhum. O idoso é a figura simbólica do avô, da avó, é a pessoa onde o dependente que gosta de conversar e se abre mais. Né? Se eu faz falo ouvido, até com experiência minha. Sei. Se faz ouvido muitas vezes. A nossa sociedade hoje, ela vive nos meios sociais, nas redes sociais, mas elas não se conhecem mais, as pessoas não se falam mais, as pessoas não se olham mais, não se tocam mais. Então eu entendi, dentro da filosofia do nosso recanto, que esses jovens terão de volta essa dignidade, né, de ser ouvidos, de falar, né, de se sentirem importantes. É como você está falando aí, exatamente. Porque, como você disse aí, essa necessidade afetiva. Isso. Todo dependente químico, diz um grande santo, é um místico em potência. Ele pode desenvolver muito a sua vida espiritual. Porque é uma pessoa que há necessidade em seu interior, na sua alma, afetiva. Sempre há essa realização. E olha, outra coisa para você que me ouve também aí, da Jubileu FM, não pense que a droga, ela só é, a questão da droga ilícita não, viu? Você que fuma cigarro também é um dependente químico, você que bebe é um dependente químico. E a pessoa, isso são drogas lícitas. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a pessoa não se enquadra nessa categoria de afetivamente carente. Certo. E essa carência afetiva, muita gente acha, a criança pequenininha está chorando. Mamãe vai dar rapidamente o que é que ela dá para o neném? Põe na boca uma chupeta. E já foi provado pelas universidades americanas que muitas vezes essa imagem simbólica na boca da criança da chupeta pode, não estou dizendo que pode, são pesquisas, certo. Pode vir também no futuro interferir na relação da dependência química. Então, seja do álcool, seja do certo. Fumo, do tabaco, de outras realidades. Então, dependendo quem é um carente afetivo, que é aquele que está sempre na infância, naquela fase erótica, no amor erótico, prazeroso, não tem coragem de passar por amor paterno, filial, ou pelo amor grátis, que é o amor de serviço, o amor filia. Viu, André? Isso, padre, eu quero gostaria que você devolvesse a bola para mim agora, porque eu vou fazer questão, não se preocupe, de divulgar o telefone para as pessoas adquirirem o CD, e vou também passar o número das contas, que eu tenho certeza que concretamente a gente vai conseguir atingir muito sucesso com o nosso programa hoje, e a gente vai fazer ele ecoar. Nós vamos colocar na rede social, e conte sempre comigo, conte sempre com a Jubileu FM, que com certeza a gente está transformando o nosso trabalho também, é um trabalho concreto para o reino de Deus. Muito obrigado, padre. Anote aí o telefone, por gentileza, olha, 8833 4171, repetindo, 8833 4171.
Tá bom? Anotou? Agora, próximo telefone. Tem mais um telefone para vocês. 8833 4181. 8833 4181.